Olá, sejam bem-vindos ao canal Medicina Baseada em Evidências. O meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, especialista em cardiologia e clínica médica e também professor universitário. O objetivo desse canal é discutir os diversos temas da medicina e áreas da saúde de modo com muito embasamento científico. E no vídeo de hoje a gente vai discutir os diversos estudos a respeito do AS e verificar se ele realmente é capaz de prevenir o infarto. Então, os primeiros estudos a respeito do AS já datam lá de meio século atrás e eles ocorreram inicialmente naqueles pacientes que já haviam infartado. No entanto, nos pacientes que não infartaram ainda, como forma de prevenção, os resultados sempre foram muito divergentes. E aqui nós temos a linha do tempo a respeito da aspirina na medicina. Desde o seu primeiro uso, ainda como anti-inflamatório lá em 1897, até os dias de hoje. Lá da sua primeira descrição, há mais de um século atrás, até 1974, começou-se a perceber que a aspirina tinha efeitos antitrombóticos. E aí faz total sentido biológico você utilizar uma droga antitrombótica no tratamento e na prevenção do infarto. E foi isso que aconteceu. Em 1974 sai o primeiro estudo demonstrando que ela tem capacidade de reduzir a mortalidade em pacientes que infartaram. Em 1985, a Anvisa dos Estados Unidos, que é o FDA, aprova o seu uso nesse contexto. E em 1988 nós chegamos no que talvez seja o grande estudo definitivo da aspirina no infarto, que é o ISIS-2, que demonstrou uma significativa redução de mortalidade nos pacientes que infartaram e utilizaram aspirina. Esse estudo até merece um vídeo próprio que eu vou comentar em outro momento. Em 1989, no ano seguinte, o FDA reforça que não existe recomendação para o AS na prevenção primária e dali para frente surgem vários estudos demonstrando que talvez não tivesse esse benefício mesmo. No entanto, um desses estudos, e justamente o maior deles, com mais de 18 mil pacientes, que foi o HOT, demonstra um resultado divergente. E com base nisso, diversas pessoas começaram a usar a aspirina, a prática médica começou a aplicar, inclusive muitos pacientes, de modo, mesmo sem orientação médica, fizeram o seu uso. Até que nós chegamos em 2018, que saem talvez os 3 estudos mais definitivos a respeito disso. O ARRIVE, o ASCEND e o ASPRE. Falando sobre esses 3 estudos, eu trago aqui essa tabela que ela compara o perfil dos estudos. Podemos ver que todos eles são estudos muito grandes, com mais de 10 mil pacientes, que todos eles utilizaram a dose de 100 mg e que eles tiveram um bom acompanhamento, um bom tempo de acompanhamento, né? No entanto, a população deles é um pouco distinta de um para outro. Enquanto que a população do ASCEND se trata de basicamente pacientes diabéticos, a população do ARRIVE traz pacientes de risco cardiovascular intermediário e a do ASPRE, pacientes idosos. E quais foram os resultados? O ASCEND demonstrou que o uso do AS reduz o número de eventos cardiovasculares. No entanto, ele aumenta desproporcionalmente o risco de sangramento, aumentando aí em 29% o risco de sangramento. Já o ARRIVE e o ASPRE demonstram que para número de eventos cardiovasculares, eles não foram diferentes de placebo. No entanto, aumentaram significativamente o risco de sangramento. E essa é uma figura que eu considero muito didática, já que ela consegue simplificar bem os resultados e a população de cada um dos estudos, sendo o ARRIVE pacientes de risco intermediário, em que não teve alteração de eventos cardiovasculares, mas um aumento do risco de sangramento. Já o ASCEND foram pacientes diabéticos, que reduziu sim o risco de eventos cardiovasculares, mas aumentou de modo muito maior o risco de sangramento. E o ASPRE, que foram pacientes com mais de 70 anos, que não teve diferença do risco de eventos cardiovasculares, mas aumentou muito sangramento e mortalidade. Em resumo, nós sabemos que os estudos então apontam que parece não haver benefício nessa população para o uso da aspirina em prevenção primária. Bom, você pode estar se perguntando agora, mas o que tem de diferente então entre esses estudos de agora e aqueles estudos lá mais antigos, já que tem resultados divergentes? E a resposta é o perfil da população. Enquanto que a população nos estudos pré-2000 incluíam pacientes que estavam pior tratados, com pressão mais alta, com níveis de colesterol mais elevados,
Com um tratamento mais inadequado, os estudos atuais foram com pacientes que estavam em melhores condições terapêuticas, como a gente pode ver nessa figura. O número de tabagistas antes do ano 2000 girava em torno de 15,6%. Hoje, ele já está em torno de 13,9%. O uso prévio de estatina também mudou muito, assim como os níveis de colesterol. Enquanto antes, em torno de 16% da população estudada usava estatina, hoje 47% utiliza, com uma redução muito significativa nos níveis de LDL. E a mesma coisa para a pressão. Enquanto antes a gente tinha uma população mais hipertensa, hoje a gente tem uma população com níveis mais controlados de pressão. Então, com os estudos aqui apresentados, nós chegamos à conclusão que não existe uma recomendação forte para o uso rotineiro da aspirina na prevenção. No entanto, aqueles pacientes que já tiveram doença cardiovascular, um infarto, um AVC, esses pacientes devem utilizar, uma vez que ela previne recorrência. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e escreva aqui nos comentários ideias para mais vídeos que possamos